Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos textos mais influentes de todos os tempos, A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E olha, isso aqui é muito mais que um manual de guerra, viu? É um guia de estratégia tão profundo, mas tão profundo, que continua super atual mesmo depois de mais de 2000 anos. E é isso que a gente vai explorar agora. Pensa bem nisso. E se a maior de todas as vitórias fosse aquela que a gente consegue sem precisar lutar? Essa pergunta, que parece até um paradoxo, é o coração da filosofia de Sun Tzu. É uma ideia que vira de cabeça para baixo tudo o que a gente costuma pensar sobre conflito, sobre competição e sobre o que significa vencer. Então, quem foi a mente por trás disso tudo? Sun Tzu, um general e filósofo chinês que viveu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Ele pegou toda a experiência que tinha no campo de batalha e transformou num texto que é, ao mesmo tempo, poético e cirúrgico, condensando a sabedoria de uma vida inteira. E é aí que a mágica acontece, sabe? É por isso que esse livro é lido até hoje, porque as estratégias de Sun Tzu vão muito além da guerra. Pensa bem, as táticas valem para o mundo dos negócios, para lançar um produto novo, para uma negociação difícil e até, olha só, para os nossos desafios pessoais do dia a dia. A lógica é exatamente a mesma. Então vamos entrar no primeiro grande pilar do livro. Para Sun Tzu, a habilidade suprema, a verdadeira arte, não é lutar e ganhar sempre, é ganhar antes mesmo da luta começar. Olha que interessante o que está por trás dessa frase. O objetivo não é destruir o adversário, mas sim quebrar a vontade dele de lutar. É neutralizar a resistência. Pensa numa jogada de mestre no mundo corporativo, onde uma empresa concorrente decide sair de um mercado não porque foi à falência, mas porque foi convencida de que entrar naquela briga simplesmente não valeria a pena. Essa, sim, é a vitória perfeita. E para chegar nessa vitória, o Sun Tzu desenha uma espécie de escada, uma hierarquia bem clara do que fazer. Primeiro, o alvo é a estratégia do oponente, os planos dele. Depois, a ideia é isolá-lo, quebrar suas alianças. Atacar o exército em si, só a terceira opção. E a pior de todas, o último recurso, é atacar cidades. Esse é o caminho do desgaste total, que um líder inteligente evita a todo custo. Ok, mas como é que se constrói essa estratégia toda? Nenhuma estratégia funciona no vácuo, né? E é aqui que entra o próximo pilar, a necessidade absoluta de informação. Conhecimento sobre o inimigo, sobre o ambiente e, o que é crucial, sobre si mesmo. E olha, esse quadro aqui resume a ideia de um jeito perfeito. Se você conhece o adversário e conhece a si mesmo, a vitória é praticamente garantida. Agora, se conhece só a si mesmo, mas não o outro lado, é um 50-50, uma vitória para cada derrota. Mas a ignorância total, desconhecer o cenário e as próprias forças, bom, aí é receita para o desastre. No fim das contas, a informação é a base da invencibilidade. Certo, mas que conhecimento é esse? Sun Tzu diz que um líder precisa analisar 5 fatores-chave. O caminho, que é a sintonia entre o povo e a liderança. O céu, que são as condições externas, o clima, o timing. A terra, que é o campo de batalha físico ou o mercado. O comandante, ou seja, a qualidade da liderança. E, por fim, o método e disciplina, que é a organização, a logística. É pesando tudo isso que a vitória pode ser calculada antes mesmo de começar. Beleza. Se o conhecimento é o alicerce, a dissimulação, essa é a principal ferramenta de ação. Sun Tzu é categórico nisso. Toda guerra se baseia no engano. A ideia aqui é bem simples, na verdade. É criar uma ilusão, um teatro para o seu adversário. É fazer ele acreditar numa realidade falsa. Pensa numa startup que parece pequena, inofensiva, mas que está secretamente desenvolvendo uma tecnologia que vai virar um mercado de ponta cabeça. É fazer o oponente te subestimar, interpretar errado suas intenções e agir exatamente como você quer que ele haja. E tem uma metáfora que ele usa que é simplesmente genial. A estratégia deve ser como a água. A água não bate de frente com uma montanha, ela contorna. Ela flui, se adapta, encontra o caminho de menor resistência e atinge os pontos mais baixos e vulneráveis. A estratégia é a mesma coisa. Fluida, adaptável, evitando a força do oponente para atacar onde ele é mais fraco. E aqui a gente vê isso na prática, né? São táticas bem concretas para manipular a percepção e as emoções do outro. Usar a ganância dele como uma isca, cutucar o orgulho para que ele cometa um erro, ou espalhar desinformação para quebrar a união do time dele. É um jogo totalmente psicológico. Tá, mas quem é o mestre desse jogo todo? O líder, claro. Sun Tzu dá uma atenção enorme ao caráter de quem comanda.
porque, para ele, o líder é a peça mais importante de qualquer organização. A mensagem aqui é muito direta, muito forte. O destino de qualquer projeto, seja uma nação ou uma empresa, depende totalmente da qualidade da liderança. Um líder forte protege e fortalece o todo. Já um líder com falhas, com rachaduras, digamos assim, deixa todo mundo vulnerável. Mas Sun Tzu também dá o alerta para os perigos, para as armadilhas mentais que um líder pode ter. São 5 falhas fatais. A coragem sem pensar pode te levar direto para uma armadilha. O medo te paralisa. O temperamento explosivo te torna fácil de manipular. E até mesmo o excesso de cuidado com a equipe pode te fazer hesitar numa hora crucial. A verdadeira força está sempre no equilíbrio. E no fim das contas, o que faz A Arte da Guerra ser o livro lido até hoje, depois de tantos séculos, é justamente como essa sabedoria antiga se conecta perfeitamente com o nosso mundo. É que o livro, no fundo, é uma verdadeira aula. Uma aula sobre psicologia, para entender as motivações e os medos dos outros. Uma aula sobre tempo, para saber a hora certa de agir. E, talvez mais importante, a hora de esperar. E uma aula sobre posicionamento. Se colocar numa situação tão vantajosa que a vitória se torna quase inevitável, e não um esforço desesperado. E com isso a gente chega na lição final, a mais importante de todas. A verdadeira vitória não vem da força bruta, ela vem do domínio intelectual, da estratégia, da psicologia. As maiores batalhas são vencidas na mente, muito antes do primeiro movimento ser feito no tabuleiro. E com essa reflexão a gente encerra essa nossa conversa de hoje. A pergunta que fica no ar é: como é que esses princípios todos podem ser aplicados nos nossos próprios desafios diários? A sabedoria de Sun Tzu é uma ferramenta poderosíssima. Olha, se esses insights despertaram algo, a melhor coisa a fazer é ir direto na fonte. Ler A Arte da Guerra é uma experiência que pode realmente transformar a maneira como a gente encara os desafios. Fica a dica.